O Evangelho perdido de Tomé e os versículos mais poderosos de Jesus. Existe um ensinamento de Jesus tão profundo e poderoso que atravessou os séculos, transformando a vida de milhões de pessoas. No entanto, esse ensinamento não se encontra na Bíblia que conhecemos hoje. Ele ficou escondido por mais de 1000 anos, até que, no tempo certo, Deus quis que fosse revelado novamente. A Bíblia que temos atualmente é formada por 66 livros que foram escolhidos e preservados. Porém, muitos outros textos foram deixados de lado, escondidos e até protegidos de perseguições para que não fossem destruídos. Esses livros acabaram sendo esquecidos durante séculos, até que, mais de 1000 anos depois, em uma região desértica do Egito, aconteceu algo extraordinário. Um simples pastor de ovelhas, ao procurar um de seus animais que havia se perdido, entrou em uma caverna profunda. Ali, em ânforas de barro, encontrou antigos pergaminhos que ficaram guardados por séculos. Esses escritos ficaram conhecidos como os Evangelhos Gnósticos. E entre esses manuscritos estava uma joia rara e misteriosa, o Evangelho perdido de Tomé. O Evangelho de Tomé e a palavra mais pura de Jesus. Por que esse Evangelho é tão especial? Imagine ter acesso às palavras exatas de Jesus, sem filtros nem interpretações. Esse Evangelho é o mais próximo da palavra real de Jesus, tornando-se um guia inestimável para compreender e aplicar seus ensinamentos de forma autêntica. E é justamente no Evangelho de Santo Tomé que encontramos o versículo mais poderoso de todos. O impacto dessas palavras tem sido transformador para milhões de pessoas, mas o convite é para que cada um comprove por si mesmo. Por trás desses versículos está a tríade, as 3 chaves essenciais de Jesus para entender realmente todo o cristianismo. O primeiro versículo. Nas primeiras palavras do Evangelho temos uma advertência. Jesus disse: "Quem encontrar o significado destas palavras não provará a morte." Por que Santo Tomé começa com essa frase? Esse versículo pode ser traduzido assim: "Quem entender estas palavras encontrará a chave para a eternidade." Mas Jesus usa a palavra morte. O que é a morte? Essa frase nos convida a uma reflexão profunda sobre vida e morte. Para muitos, a morte é o fim da existência física, mas Jesus nos ensina que há uma vida além. Talvez compreender suas palavras nos permita viver uma vida tão plena e significativa que transcenda a existência física. Pense em como você vive sua vida. Sente-se estagnado, como se algo lhe faltasse? Jesus sugere que o verdadeiro entendimento de suas palavras pode nos libertar desse vazio, oferecendo uma vida cheia de propósito e plenitude. O segundo versículo. O segundo versículo continua dizendo: "Quando encontrar, se perturbará, e ao se perturbar, se maravilhará, e reinará sobre o todo." Esse versículo nos leva a descobrir uma verdade que pode transformar nossa vida. Imagine encontrar uma verdade tão profunda que abala suas crenças e muda sua perspectiva sobre o mundo. Sentir-se perturbado é sinal de que um grande despertar está por vir. Se não pararmos na perturbação e nos permitirmos atravessá-la, chegamos ao maravilhamento. É nesse momento de assombro que começamos a ver o mundo com novos olhos. Quantas vezes você já se surpreendeu ao descobrir algo novo sobre si mesmo ou sobre a vida? Esse assombro é o início de uma transformação profunda. O versículo promete que, ao se maravilhar, você reinará sobre o todo. Isso significa alcançar um nível de compreensão e domínio sobre a vida que antes parecia impossível. Cada vez que nos permitimos sentir a perturbação e depois o maravilhamento, damos um passo em direção ao nosso verdadeiro poder. Chegamos ao terceiro versículo, o mais poderoso de todos. Jesus disse: "Se aqueles que vos guiam disserem, o reino está no céu, então as aves do céu vos precederão. Se disserem,
está no mar, então os peixes vos precederão. Mas, na verdade, o reino está dentro de vós e fora de vós. Essa é a autêntica explicação do reino dos céus. Jesus nos diz claramente que o reino não está apenas no céu, nem no mar, mas dentro de nós e ao nosso redor. Ele começa advertindo que meios de comunicação, a sociedade, até mesmo amigos e familiares, podem ter boas intenções, mas, no fim das contas, a verdadeira guia está dentro de cada um. A grande questão é: estamos dispostos a ouvir a nossa própria voz interior? Esse versículo nos convida a refletir sobre onde buscamos o reino de Deus. Se o procuramos em lugares externos, sempre estaremos em desvantagem, pois as aves ou os peixes chegarão antes de nós. A mensagem é clara: buscar o divino fora de si mesmo é um erro. Jesus afirma que o reino está dentro e fora de nós. Em Lucas 17, ele reforça: o reino de Deus está dentro de vós. Não é um evento futuro nem um lugar distante. É presença viva, aqui e agora, espalhada sobre a terra. Em Mateus 5 ele diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É a pureza de coração que nos permite reconhecer o reino no dia a dia. Pense em quantas vezes você buscou respostas em livros, em líderes, na opinião dos outros. Quantas vezes se sentiu perdido, procurando no lugar errado? A resposta está dentro. Todas as respostas que você busca já estão aí. No versículo 113 do Evangelho de Tomé, os discípulos perguntam a Jesus: quando virá o reino? Ele responde: não virá com expectativa, não dirão: eis aqui ou eis ali. O reino do Pai está espalhado sobre a terra, e os homens não o veem. Muitas vezes esperamos sinais grandiosos, eventos espetaculares. Mas Jesus revela que o reino já está presente, só que não conseguimos vê-lo. Em Mateus 13, ele diz: bem-aventurados vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Para perceber o reino, precisamos abrir olhos e ouvidos espirituais. Essa cegueira espiritual é o que nos impede de reconhecer o divino no cotidiano. O convite de Jesus é enxergar o reino de Deus no ordinário. Em Mateus 6,10, ele ensina a oração: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino se manifesta quando vivemos de acordo com a vontade divina. Reflita: quantas vezes você teve uma intuição, um sentimento interno que sabia ser verdadeiro? Esse é o reino de que fala Jesus. Confiar nessa sabedoria interior é conectar-se com uma fonte infinita de conhecimento e poder. No versículo 109 de Tomé, Jesus compara o reino a um homem que possuía um campo com um tesouro escondido, sem saber. Ao morrer, deixou o campo a seu filho, que também não sabia do tesouro, e o vendeu. O comprador, ao lavrar a terra, encontrou o tesouro e se beneficiou. Esse versículo nos convida a refletir sobre o tesouro escondido dentro de nós. Muitas vezes, por falta de autoconhecimento, vendemos nosso campo sem perceber o valor que carregamos. Em Oséias 4,6 está escrito: meu povo perece por falta de conhecimento. Sem conhecimento de nós mesmos, desperdiçamos nosso valor e oportunidades. O Evangelho de Tomé nos lembra: quando vos conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos, e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas, se não vos conhecerdes, estareis na pobreza, e sois a própria pobreza. Jesus ensina que o autoconhecimento nos leva à liberdade. Em João 8,32 ele declara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não se conhecer é viver na pobreza, não apenas material, mas espiritual e emocional. Essa é a raiz da sensação de vazio, de estar perdido. Mas ao conhecer-se, você entende seu propósito, seu valor e até compreende melhor os outros. Essa jornada de autoconhecimento é transformadora, libertadora
e nos conecta à nossa verdadeira essência divina. O quarto versículo, Jesus disse: Não hesitará um ancião em sua idade em perguntar a uma criança de 7 dias pelo lugar da vida, e viverá, pois muitos primeiros serão últimos e terminarão sendo um só. Esse versículo é um chamado à humildade e à busca da sabedoria nos lugares mais inesperados. A pureza e a inocência de uma criança simbolizam a sabedoria verdadeira, sem preconceitos. Em Mateus 18:3, Jesus diz: Se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. A humildade de um idoso perguntando a um bebê mostra que sempre há algo a aprender, mesmo das fontes mais simples. Em Provérbios 11:2 está escrito: Com os humildes está a sabedoria. Jesus também afirma: Os primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Em Gálatas 3:28, Paulo escreve: Já não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos sois um em Cristo Jesus. No fim, todos se tornam um só em essência divina. O quinto versículo, Jesus disse: Reconhece o que tens diante dos olhos, e o que está oculto te será revelado, pois nada há escondido que não venha a ser manifesto. Esse ensinamento é um convite à atenção plena. Muitas vezes buscamos longe as respostas que já estão diante de nós. Em Mateus 7, Jesus diz: Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. A revelação vem de olhar com clareza o que já temos. Paulo escreve em 1 Coríntios: Agora vemos como em espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. A verdade sempre se revela. Basta atenção e abertura espiritual. Outras parábolas poderosas. No versículo 107, Jesus compara o reino a um pastor com 100 ovelhas. Uma delas, a maior, se perde. Ele deixa as outras 99 e vai atrás dela até encontrá-la. Então diz: Eu te amo mais que as 99. Essa parábola mostra o amor de Deus por cada indivíduo. Ele nunca desiste de nenhum de nós. Em Lucas 15, Jesus diz que há mais alegria no céu por um pecador arrependido do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. No versículo 108, Jesus afirma: Quem beber da minha boca será como eu, e eu mesmo me tornarei nele, e o que está oculto lhe será revelado. É uma promessa de união espiritual profunda. Não apenas ouvir suas palavras, mas interiorizá-las e vivê-las. Em João 6,56, Jesus diz: Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Esse é o chamado para a comunhão íntima com Cristo, onde o oculto se revela. Sendo assim, o Evangelho de Tomé é muito mais do que um manuscrito antigo. Ele é uma fonte de luz, um chamado ao autoconhecimento, à simplicidade, à humildade e à certeza de que o reino de Deus já está presente aqui e agora. Seus versículos nos lembram que a verdadeira transformação não vem de fora, mas de dentro de nós. É no coração, na consciência e no despertar espiritual que encontramos a plenitude da vida. Jesus disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade já está dentro de você. Que essas palavras toquem o seu coração e despertem em você uma nova forma de enxergar a vida e a espiritualidade. Se essa mensagem falou com você, não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com outras pessoas que também precisam ouvir essa verdade e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que edificam a fé e fortalecem a caminhada espiritual.